Nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e domingo daremos continuidade aí aos demais avisos. E já antecipando, dia 16, nós teremos aqui um culto da família. Estive ali na nossa igreja sede, na reunião, conversei com os nossos líderes geral da família, do campo, e estaremos recebendo o apoio deles também, e vai ser bênção. Capítulo 8, versículo 26, até o versículo de número 40. E dia 18, eu vou mandar para cada liderança, vai ser numa quinta-feira, nós não teremos o culto de oração. Dia 18, nós teremos aqui uma reunião com todas as lideranças, e vai ser o momento também de eu deixar uma palavra de gratidão com os nossos líderes de departamentos. E dia 21, já pode convidar, além de ser o culto do amigo, teremos aqui, né, maestro, a nossa cantata de Natal, que vai ser uma bênção e vai ser uma cantata evangelística também. Então temos ainda muita programação abençoada. Dia 20, todas as irmãs, a Maria Tereza ficou de colocar no grupo hoje, nós teremos a última confraternização de mulheres. Esse evento será na nossa igreja do Caldas do Oeste, só para mulheres. Vai ser às 18 horas e contamos com o apoio de um grande número de irmãs da nossa regional, apoiando o trabalho de mulheres. Capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E disse o Espírito, versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que de quem de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Estamos estudando, Senhor, acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Te louvamos por cada passagem bíblica, por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado através da igreja primitiva,
do agir do teu Espírito Santo, da forma que o Senhor trabalha, chama, separa, restaura, resgata, cura, liberta, transforma, e o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus que continua com a tua igreja, operando sinais, maravilhas, salvando, libertando, e que nesta noite, Senhor, sejamos despertados por esta palavra, através do teu Espírito Santo, para a obra que ainda a igreja tem o desafio de fazer sobre esta terra. E me instrua, me ajude e me use nesta noite como instrumento nas tuas mãos para entregar a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vemos esta passagem bastante conhecida também, e eu coloquei aqui alguns pontos que eu achei muito importante nesta lição, e também algo que me chamou muito a atenção. A palavra de Deus, ela fala muito conosco. E à medida que eu vou lendo, meditando, buscando do Senhor para trazer à igreja, Deus vai falando comigo. Muitas vezes eu paro, me alegro, outra hora eu peço perdão para Deus, porque eu não estou tão de acordo com aquilo que está na palavra. Peço graça, força, para instruir também a igreja de Jesus. E a palavra nos mostra alguns pontos importantes acerca desta história de Filipe e o eunuco, porque Filipe era um homem que decidiu servir ao Senhor. Ontem preparei o estudo da rádio e fiquei muito pensativo sobre nós muitas vezes falarmos que somos servos de Deus. Nós escolhermos ser servos do Senhor. Ele nos escolheu a nós e nós, como resposta, dissemos sim para o Senhor. Porque ser servo de Deus é estar disposto a negar a nós mesmos para fazer a vontade daquele que nos chamou, para obedecer, para servir, para estar no centro do querer de Deus. E aqui nós vemos Filipe, um homem que entregou a sua vida a Cristo, decidiu ser dirigido pelo Senhor, foi escolhido para ser um obreiro da casa de Deus, um pregador do Evangelho, e ele estava ali pregando a palavra, o Evangelho em Samaria. A Bíblia diz que Deus usou poderosamente Filipe para uma grande multidão. Ali o Senhor operou sinais, maravilhas. Deus fez coisas maravilhosas através de Filipe em Samaria. Mas, de repente, Deus precisa dele para pregar, não para uma grande multidão, mas para pregar para um homem, que através desse homem, uma grande multidão um dia iria conhecer Jesus. Pela história, pelos relatos bíblicos, tudo indica que esse homem seja o primeiro homem ali da região da África a se converter a Cristo e levar essa semente. E que eu achei interessante, porque a viagem desse homem era uma viagem muito longa. Não era uma viagem de Caldas a Goiânia com um carro confortável, 2 horas de viagem, 1h30 para quem corre muito, e estar ali na cidade grande. Mas a viagem dele durava meses, e vários meses, e era dentro de uma carruagem. Embora nós sabemos que esse homem era um homem que tinha posses, até porque ele era alguém que tinha um cargo de suma importância, a Bíblia faz questão de falar sobre isso. Ele cuidava dos tesouros da rainha mãe de Candace, ou seja, era um homem importante na sua região, era um homem que tinha bens, mas era um homem que tinha sede de Deus. A Bíblia é muito clara, mostrando para nós que aquele homem, ele tinha ido a Jerusalém com um propósito.
ele não foi para negociar os tesouros da rainha, ele não foi ali para passear em Jerusalém, mas ele subiu, ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Então, uma das coisas que eu aprendo, irmãos, que quando nós vamos fazer algo diante do Senhor, nós vamos levar algo para Deus. E a primeira coisa que ele leva é adoração ao Senhor. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Quem sabe nesta noite você já chegou nesta Jerusalém aqui e ainda não fez como Filipe, trouxe a sua adoração ao Senhor. Este lugar é lugar de adoração. Este lugar é lugar de mandar glória, adorar, exaltar, enaltecer, bendizer, engrandecer o nome santo do Senhor. E ele saiu, fez uma viagem tão longa, tão difícil, tão perigosa, atravessando desertos, enfrentando salteadores e tantas outras coisas, mas ele chega a Jerusalém. E não sei quantos dias durou a permanência dele em Jerusalém, mas o certo é que ele adorou, e eu estava vendo sobre isso, para adquirir aqueles pergaminhos ali, do profeta Isaías, era caro, porque não era fácil fazer ali cópias da palavra de Deus, mas ele foi adorando, e quem adora tem fome, tem sede, tem alegria, tem vontade de conhecer a Deus, de ler a palavra, de se alimentar. Isso é para quem é adorador, irmãos. Porque quem não é adorador não quer ler, não tem vontade, não tem desejo, não tem o coração voltado para aquilo que Deus quer. Mas aquele eunuco não, era um peregrino em Jerusalém, mas buscando a Deus, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Ele não estava preocupado com as coisas ali, a sua preocupação era prestar culto ao Senhor. Irmãos, preste culto ao Senhor. Quando você chegar nesta Jerusalém, adore a Ele, exalta a Ele, glorifica a Ele, traga adoração para o Senhor. Às vezes nós só trazemos problemas para o Senhor e não chegamos com o nosso coração de adorador. E nós vemos que existem pessoas marcadas na palavra do Senhor que fizeram toda a diferença, porque elas chegaram caladinhas, mas prostrando aos pés de Jesus, adorando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo a Ele. Então a primeira lição que eu tiro aqui desse eunuco, um peregrino buscando a Deus. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia também nos compara como peregrinos, como forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, nós sabemos que nós estamos também caminhando, porque temos uma viagem, e esta viagem também não é uma viagem fácil, porque nesta viagem tem renúncia, nesta viagem tem perigos, nesta viagem existem N situações que querem nos tirar do propósito, mas quem sobe para adorar, ele prossegue a viagem, ele vai chegar lá do outro lado, porque ele tem a presença do Senhor na sua vida. E glória a Deus por isso. E aí o versículo do 26 até o 31, a Bíblia nos relata que enquanto ele estava ali adorando, e o seu retorno, chegou o dia do retorno, o Senhor já prepara algo para a vida dele. E eu estava lendo isso aqui pensando, Senhor, como o Senhor prepara algo para a vida de um adorador. O Senhor faz o Filipe deixar uma multidão, um momento glorioso do seu ministério, para atender um coração sedento pela palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E ele, com o coração aberto, o Espírito de Deus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o Espírito do Senhor chama Filipe. Mas vamos ver o que ele estava lendo, que já foi lido, os irmãos já sabem, mas ele regressava e, assentado no seu carro, a sede era tanta de adorar a Deus, que enquanto, certamente ele tinha mais alguns moços com ele, enquanto eles tocavam a carruagem, ele estava lendo a palavra. Talvez alguém poderia olhar e dizer, gente,
passou aí tantos dias em Jerusalém adorando, e agora dentro dessa carruagem ainda está com Bíblia, ainda está lendo palavra, ainda está lendo sermões. Irmãos, nós podemos acabar de sair daqui, mas quem tem uma vida de adoração, Jesus não fica só em Jerusalém, Jesus vai com ele na carruagem, Jesus vai para casa com ele, Jesus vai para o trabalho com ele, Jesus anda na rua com ele, ou seja, todo instante nós estamos nos alimentando da presença dele e da palavra dele. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele começou a ler uma profecia que falava a respeito do próprio Cristo. As coisas de Deus, irmãos, elas não têm coincidência, têm propósito. Talvez ele poderia ter comprado Salmos, ou outro livro de algum outro profeta, mas ele adquire logo o do profeta Isaías. E naquele exato momento, ele começa a ler sobre o sacrifício de Cristo, a vinda dele, versículo de número 29. Pode passar um pouquinho, depois nós vamos voltar aí. Ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Nós vemos, eu estava lendo algo sobre isso hoje, que diz assim, que principalmente pelos mestres judaicos, eram ensinado para eles, quando eles estivessem andando pela rua e lendo a palavra, ou como estava o eunuco fazendo uma viagem, que recitasse, lesse a palavra em voz alta. Por quê? Porque outras pessoas poderiam estar ouvindo. Eu estava um dia conversando com o pastor Khaled, ele até deu testemunho aqui, veio de uma família islã, e o que eles também ensinam os pais a ficarem com a porta do seu quarto um pouco aberta, lendo a palavra em voz alta, para que os filhos escutem, se eles não estão lendo ao Corão, mas eles estão escutando, porque o pai está lendo em voz alta, dando o exemplo da leitura e ao mesmo tempo evangelizando a sua própria casa, lendo o Alcorão. E certamente eles pegaram isso também, já vem da cultura ali do Oriente, e da mesma forma ele estava lendo em voz alta. E o que ele estava lendo estava chamando a atenção dele. Mas havia uma dúvida. Ele ficou pensando, será que o profeta está falando de si mesmo? Ou ele está falando de outro profeta, de outra pessoa? Mas ele estava lendo, ele estava alimentando daquela palavra. E enquanto ele está preocupado em descobrir, em saber de quem aquele texto estava falando, certamente ele queria entender, ele queria saber, porque ele tinha desejo de saber e conhecer quem era aquele homem do qual a palavra estava sendo falada no seu coração, lida por ele. E o 32 é um pouquinho. E o lugar da escritura que lia era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, a outra linguagem diz, como o cordeiro mudo, foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Irmãos, eu fico imaginando, quando ele lê esse texto, e quando nós lemos aqui também no dia da ceia do Senhor, a maneira que o Senhor foi entregue. Ele não foi entregue murmurando, blasfemando. Ele não foi entregue dando coice, dando pulinho, cabeçada. Não. A Bíblia compara ele como uma ovelha, sabendo que iria morrer. Eu, graças a Deus, eu nunca vi matar uma ovelha, mas dizem que ela sabe que vai morrer e ela vem para ser
já às vezes enfiada algo em si, nela, para poder matá-la. Ela já sabe. E, da mesma forma, ele estava lendo a respeito de alguém. Deixa lá no 32, Bruno, por favor. De alguém que, como ovelha, estava sendo levada para o matadouro. E ele ficou certamente preocupado, dizendo: quem é este homem? Eu preciso conhecer este homem, porque este homem fez a diferença. Ele subiu como ovelha muda para o matadouro, e ele não abriu a sua boca, ele não questionou, ele não murmurou, ele não gemeu, ele não gritou, ele não fez escândalo algum, mas ele subiu para cumprir a vontade do Pai. Irmãos, quantas vezes Deus nos pede uma coisa tão simples e nós vamos murmurando, chorando, gemendo, gritando, falando, lamuriando e não queremos obedecer à voz de Deus. Mas ele viu um homem diferente nesta passagem bíblica, um homem que entregou de uma forma voluntária, um homem que sofreu de uma forma voluntária, cheio de amor, de obediência, disposto e enfrentou, não abrindo a sua boca. Prossiga o 33. Humilhado, foi tirado o seu julgamento. Ele diz: quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. A sua vida foi tirada da terra. Ou seja, nem geração ele não tinha para ser contada. Alguém para contar a história dele através de um filho, de um neto, de um bisneto. Mas ele tinha o próprio pai, que declararia quem era ele. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele foi na humilhação, e aquele homem foi lendo aquilo, e aquilo foi mexendo com ele, e a curiosidade dele foi falando mais alto. Mas Deus conhece quem tem sede da palavra. Deus conhece quem tem vontade de servi-lo. Deus conhece quem quer um compromisso com Ele. Deus conhece quem verdadeiramente quer viver uma nova vida com Ele. Quem tem sede dEle, quem quer aprender dEle, quem quer viver para Ele, quem quer servir a Ele. E por isso Deus não pega qualquer um para falar com aquele eunuco. Poderia ser qualquer um da cidade, talvez tivesse convertido, mas o Senhor prepara alguém especial para explicá-lo acerca daquele texto. E Deus vai logo buscando um pregador cheio do Espírito Santo. Um pregador cheio do Espírito Santo, irmãos. Não era um homem qualquer. Não era um homem que só tinha conhecimento, mas não tinha relacionamento com o Senhor. Não era um homem que apenas pregava uma palavra e não vivia e não sabia o poder daquela palavra sobre a sua vida. Mas era um homem que tinha intimidade com os céus. Deus tinha um plano na vida do eunuco. Deus tinha um plano na região que o eunuco morava. Deus tinha algo para ser realizado através daquele homem. Por isso, Deus prepara um homem cheio do Espírito Santo. Um pregador que ele não está preocupado em pregar apenas para a multidão, mas o pregador que por causa de uma alma atende o chamado do Deus Altíssimo. Aleluia! Estamos vivendo tempos em que muitas pessoas só querem pregar se for num domingo, se for num congresso, se for no microfone, se for em um lugar cheio, aonde os holofotes vão declarar que ele é um pregador. Mas Filipe não era desses. Filipe era aquele que quando ele ouviu a voz do Senhor, volta lá no versículo de número 27. E pode pôr o 28, está no 28. Não, ainda no 29. Estou com a Bíblia aberta aqui e não estou olhando. 29 mesmo. Acontece naquele momento, no auge da ministração, Deus trabalha de muitas maneiras. Nós vemos que o diácono Estevão
estava no auge do seu ministério, Deus recolhe. Filipe está no auge do ministério e Deus leva para pregar para uma pessoa só. Não, Senhor, eu não posso. O Senhor disse para ele, e disse o Espírito a Filipe, o 26, né? Por isso que eu estou errando aqui. O 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Irmãos, quem tem intimidade com Deus, tem visita de Deus, tem presença de Deus, é direcionado por Deus para fazer a obra de Deus. Ele não faz na sua própria carne, no seu próprio entendimento. Ele é direcionado pelo Senhor. E Deus faz um chamamento para ele ali. O anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor fala com ele e diz: Filipe, levanta-te, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para você realizar para mim. Filipe poderia dizer: Senhor, mas eu não tenho um carro para andar. Nessa hora, Senhor, para onde é? Fazer igual o pastor Jorge fez comigo, né? Quando ele queria me transferir para cá, eu perguntei para ele. Ele falou assim: estou precisando de você. Eu falei assim: para onde? Ele falou para mim: não, primeiro eu quero saber se você está disposto a obedecer. Depois eu te falo o lugar. E Filipe, irmãos, nem isso ele falou com o Senhor. Para onde? Simplesmente ele ouviu a ordem de Deus. Deus chamando ele. E como um bom soldado, parece que pelos olhos da fé eu posso ouvir Filipe dizendo: eis-me aqui. Estou pronto, Senhor. Tem gente que diz assim: meu nome é pronto. Aí quando você precisa dele, nunca está pronto. Pode contar comigo. Quando precisa, não pode. Mas Filipe não. Filipe é aquele que está pronto para obedecer. Se é para uma multidão, ele prega. Mas se é para ir lá na periferia levar para uma pessoa, ele vai levar a palavra de Deus. Filipe não é alguém que escolhe público. Filipe não é alguém que escolhe pessoas para que ele possa pregar. Filipe é aquele que é direcionado pelo poder de Deus. Deus escolhe o lugar que ele tem que pregar para determinadas pessoas. Deus escolhe as vidas que ele tem que falar de Jesus para elas. E Deus nos escolheu, irmãos. No trabalho que você está, talvez eu nunca vá lá, mas você está lá. Na família que você tem, talvez eu nunca possa ter a oportunidade de chegar até lá, mas você pode chegar até lá. Um amigo, um vizinho, um conhecido ou um cidadão na rua, ou até na fila de um supermercado ou de um banco. Mas às vezes nós queremos escolher. Pregamos para um mendigo, mas não pregamos para o doutor. Ele disse: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Irmãos, quem está em sintonia com o céu, não anda sem direção. Quem está em sintonia com o céu, não anda dando murro em ponta de faca. Não anda fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Não anda de qualquer forma. Mas aonde ele vai porque Deus o direciona. Ele prega porque Deus lhe dá a palavra e a pessoa para ser pregada. Isso é um exemplo para nós de um chamamento de Deus. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Deus que nós servimos é um Deus de direção. É um Deus ordeiro. Crente não anda sem direção. Crente não anda desorientado. Crente anda na direção de Deus. Porque quem anda fora da direção quebra a cara. Quem anda fora da direção não tem resultado positivo. Quem anda fora da direção não realiza o propósito de Deus. Mas ele era o homem que estava na direção. E o versículo 27 diz que Filipe levantou-se e foi.
É para Gaza? É para a direção? Eu vou. Filipe conhecia aquela região. Ele sabia que ali era um lugar deserto, que não tinha uma grande multidão, que não era um lugar populoso. Mas ele foi pregar o Evangelho. Às vezes nós temos medo de pregar o Evangelho para alguém, irmãos. Pregar o Evangelho. Mas para que nós possamos realizar a vontade de Deus, nós temos que sair do homem natural, do carnal, porque a Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Nós temos que andar em Espírito, nós temos que viver em Espírito, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, é o que eu falei terça-feira, não tem medo de orar pelos enfermos, não tem medo de demônio manifestar, não tem medo de ter a porta batida na cara, não tem medo, irmão, porque ele tem ousadia. Crente cheio do Espírito Santo não é medroso. Crente cheio do Espírito Santo não é 007, escondido. Crente cheio do Espírito Santo tem brilho do Espírito Santo, tem autoridade do Espírito Santo, tem a direção do Espírito Santo, fala pelo Espírito e não pela sua própria vontade, realiza as obras para a glória do Espírito de Deus e não para a sua própria glória. Aleluia! E lá vai o pregador, cheio do Espírito Santo, sem saber quem era a alma que Jesus queria, mas ele está pronto. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra. Você já pensou? Vamos esperar um pouquinho. Ele conhece a palavra e ele vai. E ele atende o chamado de Deus e, de acordo com a orientação do Espírito Santo, ele vê uma carruagem. E crente, irmão, cheio do Espírito Santo, tem ouvidos atentos. Quando ele começa a ouvir, ele está ouvindo e diz: opa, esse texto é dos meus. Essa palavra eu conheço. Esta palavra já está me trazendo alegria. Essa palavra está falando do meu Jesus. Essa palavra está falando de alguém que eu conheço, de alguém que eu provei e vi que era bom, de alguém que eu entreguei a minha vida para ele. E o Senhor disse: agora aproxima. Aproxima. E Filipe, quando ele viu, volta lá no 28. No próximo. Pode ir para o outro. E correndo, ele correu, ele teve pressa. Irmãos, tem coisa que Deus quer que a gente faça em favor de alguém, Deus tem pressa. Ah, Senhor, amanhã eu vou. Amanhã pode ser tarde demais para aquela pessoa. Depois eu ligo, pode ter alguém do outro lado que depois não atenderá mais a ligação. Já tirou a sua própria vida. Depois eu faço. Primeiro eu casei, vou cuidar do meu casamento. Não, eu tenho lá uma juta de bois, eu vou lá primeiro. Ah, meu pai nem morreu, não sei nem quando, mas eu preciso de enterrá-lo primeiro. Às vezes nós damos tanta desculpa. E de repente, acontece algo com aquela pessoa. Aí vem remorso. Por que eu não fui? Por que eu não falei? Aí vai para os pés de Jesus com a cara de tacho. Perdoa, Jesus, eu prometo que da próxima eu vou falar. A alma já foi para o inferno, meu irmão. E você vai dar conta dela naquele dia. Eu vou dar conta naquele dia, porque tivemos a oportunidade. Deus falou, nos direcionou, mas fomos covardes e não falamos do amor do Senhor. Não fomos a tempo. Deus tem pressa. Todos os dias as pessoas estão descendo para a sepultura. Todos os dias alguém está partindo sem Cristo. E nós precisamos falar.
A Bíblia diz que se nós falarmos e aquela voz, aquela pessoa não der ouvido e ela partir para a eternidade, Deus não vai requerer o sangue dela de nós, das nossas mãos. Porque fizemos a nossa parte. Levamos a palavra. E ele foi correndo, ele viu a carruagem e ele disse: eu preciso de correr, eu preciso de apressar, porque senão eu não alcanço. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma ordem que veio do céu e eu tenho que atendê-la. Aleluia. E ele ouviu. E ele sabia onde estava lendo. Tem crente que não sabe nem que tem livros na Bíblia. Determinada. E olha que não é crente novo convertido, não. Novo convertido a gente entende. Às vezes você fala um livro aqui, uai, nunca vi na Bíblia esse profeta? Tem isso na palavra do Senhor? Principalmente aqueles que não são muito pregados. Meu Deus. Hoje a gente ainda tem um escape para não envergonhar muita gente, né? Tem um telão que já joga em cima. Mas, irmãos, quando ele ouve, ele já sabia que estava lá do profeta Isaías. Nós já sabemos. Quando alguém prega uma heresia e diz: opa, eu conheço a palavra. A palavra diz é assim, assim. Não tem isso na Bíblia, não. Isso aí está errado. Isso aí é só um versículo isolado que pegaram, mas o texto não é isso. Não é isso que a palavra está falando. Isso é uma forma errada que pegaram para distorcer. Ele tem discernimento. Tem discernimento. E é isso, irmãos, que eu aproveito para chamar a minha e a sua atenção. Nós estamos encerrando o ano. Início de ano é início de fazer novos votos, novos propósitos. Que o primeiro propósito seu, o primeiro propósito meu, seja: Senhor, se o Senhor me conceder a oportunidade de viver mais um ano, esse ano, Senhor, eu vou tirar para ler a Tua palavra de capa a capa. De capa a capa eu vou ler a Tua palavra. Não vamos fazer como aquela irmã que perdeu o óculos, já havia mais de mês, e não achava. Ele estava dentro da Bíblia, até um dia que pegou a Bíblia e achou o óculos lá dentro. Não vamos fazer isso. Vamos ler a palavra. Vamos alimentar da palavra. Vamos ter sede pela palavra. E quando nós não entendermos, o Senhor envia entendimento para nós. O Senhor não quer crente confundido. E aquele homem, aquele evangelista, aquele servo de Deus, ele chega ali. Filipe era preparado, guiado. E uma coisa que eu aprendo aqui, eu até escrevi isso aqui para mim. Nenhuma tarefa aos olhos do Senhor, orientada pelo Espírito Santo, é pequena. Às vezes nós achamos que falar de Jesus para uma pessoa é uma tarefa tão pequena, que grande é o pregador que está lá no congresso da Almadego. Não, irmãos. Aos olhos do Senhor, uma alma tem muito valor. Que adianta nós pregarmos num grande ginásio e não ganhar nenhuma alma, enquanto tem muitos irmãos que não são doutores da palavra, mas estão aí nos valados, nas ruas, ganhando drogado, presidiário, pessoas que estão sem esperança, fazendo a obra do Senhor. Eu ouvi um testemunho esses dias de um pastor, e ele falando que Deus falou para ele: vai lá na Praça da Sé. Isso era altas horas da noite. Ele disse: Senhor, é perigoso. O Senhor disse: vá lá. E ele obedeceu, ele foi. E aí ele disse: e agora, Senhor, o que eu faço? Ele disse assim: comece a gritar e dizer: Jesus te ama, não faça isso. Tinha alguém num apartamento bem alto, já pronto para tirar a própria vida. Aquela voz ecoou lá dentro.
E aquele homem fez uma aliança com o Senhor. Aquele pastor não ficou sabendo naquele dia. Deus disse, pode ir embora para casa. Ele foi para casa. E passou algum tempo, ele estava pregando em uma igreja. E aquele homem apareceu naquela igreja. E ele disse para aquele homem, eu vi o senhor lá embaixo, o senhor não me viu. E hoje, quando eu cheguei e vi que o senhor era o pregador, eu quero dizer para o senhor que aquele dia o senhor foi lá, só para salvar a minha vida, porque eu já ia tirá-la naquele exato momento. Irmãos, isso é ouvir a voz de Deus. Isso é atentar para a voz do Senhor na nossa vida. É obedecer o chamado de Deus. Glória a Deus por isso. E ele começa ali perguntando, entendes tu que lês? E aí ele começa o diálogo. Já pensou se ele chega lá e dizendo assim, por que você compra um livro que você nem sabe ler? Porque tem gente, irmão, que já chega atacando os outros para querer pregar de Jesus. Já chega atacando as pessoas. Parece que já chega na pessoa querendo matá-lo e já mandá-lo para o inferno. Mas ele chega com amor. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor. Quem é cheio do Espírito Santo para falar da palavra do Senhor, ele pode usar autoridade e ousadia, mas com amor. Com propósito, para ganhar almas para o reino. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Irmãos, quem é orientado pelo Espírito Santo tem estratégia. Sabe aquela pessoa que você não sabe como chegar nela, começar uma conversa para ministrar a palavra? Começa a buscar discernimento do Espírito Santo que ele vai te dar. Ele vai começar a te dar estratégias para você entrar, para conversar, para ministrar a palavra, para ir até o coração, a alma daquela pessoa. Ele disse, como entender se alguém me não ensinar? Agora, irmãos, Deus já começa a trabalhar. Porque quando Deus começa a trabalhar, Ele quebranta corações. A obra do quebrantamento não é nossa, é do Espírito Santo. Esse trabalhar no coração do ser humano não é por força, não é por violência, como disse o profeta Zacarias, mas é pelo agir do Espírito de Deus. Porque quando Deus está operando, e ele estava lendo a palavra, certamente naquele momento o Espírito Santo, já trabalhando no coração dele. E ele convida, só que ele não faz um convite qualquer. Eu estava vendo esse verbo rogar aí, ele implora. O original disso aqui, ele implorou. É como se ele estivesse dizendo, Filipe, não porque ele não sabia o nome, né? Ele dizia assim, eu não sei, mas eu te imploro, entra comigo na carruagem, me explica, eu quero aprender, eu tenho sede, eu quero entendimento. Tem um hino antigo que diz assim, as almas estão chorando, o nome do hino é, tu és obreiro. Ele diz, as almas estão chorando, por que tu não vais? As almas estão clamando. Se eu lembrar, sexta-feira eu vou tocar lá nos hinos antigos. Ele é bem antigo. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, ele roga, ele implora. Irmãos, por mais que este mundo jaz no maligno, ainda existem pessoas que o Espírito Santo está trabalhando, que estão querendo que um André, uma Maria, um José apareça na vida deles para mudar a história deles. E esse poder Deus não delegou aos anjos, Deus chamou foi a mim e a você. Ainda há no mundo um clamor, ainda há vidas desesperadas sem conhecer quem é Jesus. Leu, ouviu, mas nunca entendeu quem é o Jesus da cruz. Assistiu filmes, mas nunca entendeu o plano da salvação.
mas nunca entenderam o que é o evangelho que transforma. Lá em Romanos diz: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Sabe qual é o maior problema da igreja brasileira hoje? É pregar o evangelho para quem não conhece. A maioria quer levar de uma igreja para o outro. Quer ficar na internet debatendo genealogia e um tanto de gia, menos a salvação. Escandalizando, postando escândalos e mais escândalos. Parece que tem crente que parece que fica só caçando. Ah, mais um escândalo hoje. Vou postar. Mas não posta um versículo bíblico no seu Facebook. Não posta um versículo bíblico no seu status. Não posta nada de Deus no seu Instagram. Como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, eu trago esta palavra com temor e tremor. Hoje é culto de ensino. Hoje é culto que a igreja do Senhor está aqui. Hoje a gente abre porta. Mas eu sou do tempo que a terça-feira só abria a lateral. Mas quando nós vemos isso aqui, as almas estão chorando. As almas estão carentes. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vergonha minha e nossa vergonha. Nem os novos convertidos da nossa igreja, a gente não se aproxima deles e nem se dispõe a ajudá-los. Eu nem vou dizer ganhar, gente que já está ganha, que já está no nosso meio, que não recebe a orientação. Eu tive um pai na fé, que assim como eu escrevi de caneta isso aqui, ele teve. Não tinha celular, não tinha internet. Ele escreveu várias coisas para mim quando eu era novo convertido. Por que crente não pode fazer isso? Ele colocava, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. O que o crente pode? Isso aqui, porque agrada a Deus. Ele foi escrevendo vários questionamentos que um ser humano pode questionar acerca do que é ser crente. Eu me lembro que ele teve até o cuidado de me ensinar o porquê não comer o sangue de animais. Eu tinha isso escrito, eu lamento tanto porque eu perdi isso, porque eu ficava junto com algumas revistas de escola dominical, e em algumas mudanças que tivemos, de casa ainda solteiro, muitas coisas, minha mãe jogava fora, e muitas coisas foram embora. Quando eu procurei, já não achei mais. Mas o que acontece, irmãos? Esse culto é para nós que estamos aqui. Está sendo filmado, está passando pelo YouTube, muita gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo. Mas uma coisa importante, nós como igreja, irmãos, estamos finalizando o ano. Vamos ser sensíveis ao chamado de Deus. Mas primeiro vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Dizer, Deus, eu não quero ser esse crente morno, eu não quero ser esse crente, Senhor, às escondidas, que não tem compromisso com a Tua palavra, que sou um papa ceia e não tem compromisso com a Tua palavra. Eu quero ser um crente, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero que o meu coração venha arder pelas almas, que o Senhor venha me fazer arder, chorar. Irmãos, eu acho maravilhoso. Eu estava conversando esses dias com uma irmã, eu sei que aqui existem irmãs assim, que aquela pessoa pega a causa do outro, vai para o jejum pelo outro, vai pela oração, e a pessoa nem crente não é, mas está lá chorando aos pés de Jesus. Senhor, visita a minha amiga fulana de tal, muda a história dela, vai lá no casamento dela, Senhor. Irmãos, tem amor pelas almas. É isso que está faltando. Nós estamos amando posições, nós estamos amando sucesso, nós estamos amando vaidade, grandes eventos, menos as almas. É uma vergonha, os nossos eventos, a gente não traz ninguém descrente para ele, preocupado só conosco, e ainda de chegar aqui, montuar em cima de uma cadeira, para dizer, isso eu aprovei, isso eu não gostei, isso, menos adorar o Senhor.
glorificar a Ele, enaltecer o nome dEle e dizer: eu não vou para o céu sozinho, eu fui chamado para povoar o céu, eu fui escolhido para atender o chamado de Deus. Ramanagasudecanta lamanagashai. Deus está aqui nesta noite, dizendo para o altar e para a igreja: desperta, filhinhos, porque já é a última hora. É a última hora da igreja. Aleluia! Eu já encerro a palavra. E naquele momento, porque alguém amou o eunuco, alguém atendeu o chamado de Deus, a Bíblia diz que ele rogou que Filipe subisse e com ele se assentasse. Verso 32. E ali nós já lemos o lugar da Escritura, 33. Ele pergunta para Filipe, ele está falando, esse profeta fala dele mesmo ou ele está falando de algum outro? Aí Filipe, verso 35, Filipe abrindo a boca, eu fico imaginando Filipe cheio do Espírito Santo, tendo relacionamento com Jesus, conhecendo a Escritura, ele começa a anunciar dizendo: não, eunuco. Ele estava falando de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que nos amou primeiro, que veio a este mundo, renunciou-se a si mesmo, a sua glória, desceu, foi humilhado, crucificado, maltratado, desprezado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, e eu só estou aqui, eunuco, porque ele me enviou para falar dele para a sua vida. Esse Jesus é maravilhoso, eu já provei dele, eu vivo para a glória dele, ele é a minha alegria, a minha paz, o meu refrigério. E olha, eunuco, eu estou aguardando, porque ele prometeu que ele vai voltar para nos buscar, aleluia. E quando ele termina de falar, anunciar Jesus, ele não estava anunciando ele, dizendo: eunuco, eu sou Filipe, um grande pregador, um homem cheio do Espírito Santo, eu acabei de vir de uma maratona de milagres e curas e sinais. Não! Ele esquece dele para anunciar Jesus de Nazaré. Quando ele termina, Ramanagaço, Decovas Nébia, versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, quem sabe eles conversando, e ali o Filipe dizendo, falou: olha, ele foi batizado, João Batista veio na frente, abriu o caminho, batizou ele, e foi falando, e aí quando ele viu uma água, ele disse: opa, eu também quero nascer de novo, eu também quero declarar, Filipe, que eu quero esse Jesus para a minha vida, e nada me impede de descer a estas águas. E é ele que mostra para Filipe, ele diz: eis ali a água. Talvez Filipe estava tão atento pregando que nem percebeu que já estava perto de uma água. Ele pergunta para ele: o que impede que eu seja batizado? Filipe já tinha dado o discipulado para ele, irmãos. Ele já tinha tomado posse daquela palavra. E ele disse: só quero saber uma coisa de você, eunuco. Você crê de todo o seu coração? Você não está só emocionado com o que eu preguei para você, não? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? E ele imediatamente abriu a sua boca e respondeu para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Versículo 38, se coloca em pé. Aí o eunuco disse: pare o carro. É hoje, é nessa água, é agora. Irmãos, eu fico imaginando a freada que não deve ter puxado aqueles cavalos daquela carruagem. Ou boi, não sei o que estava puxando aquela carruagem.
O certo é que para uma carruagem, e a Bíblia faz questão de falar, tanto Filipe como o eunuco, eles desceram. E ali o batizou. Irmãos, que alegria para aquele homem. A vontade dele chegar logo, acho que aquela viagem nunca foi tão longa de retorno para casa como naquele dia. Versículo 39. E quando saíram da água, o Senhor disse para Filipe, cumpriu a sua missão. Porque você cumpriu, eu vou te dar uma carona, Filipe. Arrebatou ele e levou para ganhar outras almas. E não viu mais o eunuco, mas eu sei que o dia do arrebatamento, ele vai ver o eunuco lá no céu. E a Bíblia diz que o eunuco, ele sai daquela água, ele segue aquela viagem, jubiloso, continuou o seu caminho, dando glória a Deus, recebeu Jesus, a alegria da salvação, a paz interior, a certeza que ia morar no céu, e ele foi jubiloso levar a palavra. Irmãos, quando a obra é bem feita, Deus faz ela completa. Deus faz completa. Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar para encerrarmos. E nesta oração, quem sabe o mesmo Deus está aqui. Quem sabe não, o mesmo Deus está aqui. Quem sabe ele também está falando, como ele disse, que o profeta Isaías escutou. Quando ele disse assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Que não seja apenas na emoção, irmãos, mas que seja com o coração que entendeu a palavra, que entendeu o chamado dos céus, possamos dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Lá atrás eu fui covarde, lá atrás eu deixei de fazer, mas hoje eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim a ganhar os meus filhos, a ganhar a minha família, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. Não quero mais me calar, Senhor, quero ser um instrumento do Senhor na terra dos viventes. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, pegando o exemplo de homens que foram um instrumento nas Tuas mãos, para o crescimento do reino, para o andamento da Tua obra, para a salvação de almas. E eu quero te pedir nesta noite, Pai, nos perdoa pelas vezes que fomos negligentes, que não demos um bom testemunho para pregar a palavra. Muitas vezes, ao invés de anunciar o Senhor, nós fizemos alguém se escandalizar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Mas nesta noite, Pai, nós não queremos ser pedra de tropeço na Tua obra. Nós queremos ser vasos úteis para toda boa obra. Aonde o Senhor nos levar, que nós não venhamos ter medo, porque assim diz a Tua palavra, que o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito da ousadia, Pai. E que nesta noite levanta esta igreja do Itaguaí. Senhor, que este ano, se o Senhor nos permitir adentrar a Ele, que o ano de 2026 seja um ano aonde nós venhamos nos dispor mais para ganhar almas para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Senhor, nos direciona, nos leva até os eunucos que necessitam de ouvir a Tua palavra. Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos, nos enchermos do Teu Espírito Santo, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, porque sabemos, Pai, que o homem carnal não Te agrada,
O homem carnal não entende as coisas do Senhor. O homem carnal não pode realizar a tua obra. Mas aqueles que estão cheios do teu Espírito Santo são capacitados, guiados, orientados, fortalecidos, direcionados para serem instrumento nas tuas mãos. Abençoa esta igreja. Abençoa os novos convertidos. Fortalece o crescimento desta casa de oração, Pai. E que quando chegarmos na tua presença, não encontraremos o Senhor de mãos vazias. Pelo contrário, teremos trabalhos a apresentar ao Senhor, almas a apresentar ao Senhor. E assim como o profeta Isaías profetizou acerca de Cristo, e disse que ele veria o trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito, que naquele grande dia, Senhor, nós possamos apresentar diante do Senhor o trabalho das nossas mãos, e o Senhor ficar satisfeito conosco, Pai. Nos conduz em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Senhor, toma os trabalhos desta casa, direciona todas as coisas para o bom andamento desta obra. Estamos finalizando o ano, e que, se o Senhor permitir, ao finalizarmos este ano, Senhor, possamos finalizar com alegria, sabendo que podemos fazer algo para o Senhor. Eu sei, Pai, que ainda esses dias que nos restam no mês de dezembro, tem almas que precisam de ouvir a Tua palavra, tem pessoas que precisam de nós para um aconselhamento, para uma oração, e que nós sejamos instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Quem for participar da ceia, irmãos, rapidinho aqui na frente, que eu já vou ministrar a ceia para vocês. Quem quiser pegar com o pastor Valdir, olha aqui para mim, irmãos, é rapidinho. Esse ano, eles mandaram um por família. Tá? Esse aqui é o Natal missionário. O que você depositar nesse cofre, nós vamos enviar para o Natal missionário. O pastor Valdir está indo aí para a porta, quem quiser pegue com ele. Todos que vão participar da ceia estão aqui na frente, irmãos. Já posso ministrar? Organiza aí, pastor Washington. Nós estamos... Amém. Mas me aguarda aí. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.